Good morning, everyone, and welcome also class number 35 from Jackie Zeef. She wanted to welcome you as well. This is our final class of our functional training in America style program. So I hope that you learned what you came here to learn. And if not, as I mentioned last class, that I'd like to start off with some questions and answer. I would like to know what you would like to focus on specifically in this last class with us. And also, I'm going to ask you to participate in creating the program for Jackie. So when we start working out, I'm going to Hoje a gente vai começar, eu vou pegar na parte membros superiores, mais quadríceps, na parte de push. Então, no dia de hoje, a gente vai colocar outros exercícios e eu quero que vocês, enquanto ela estiver descansando, e mesmo depois disso, pensem em alguma forma que a gente consiga aprimorar aquele exercício. Como que a gente pode, entre aspas, dificultar o nível daquele exercício, ou melhorar o desafio dele. E a gente trabalha também, a primeira coisa que a gente pensa é aumentar a carga, não é isso? Então, se eu quero pensar, não, tudo bem, se eu quero dificultar, você fala assim, não, pode aumentar 5 quilos? Não, você tem que ser criativo, aumentar a carga não é uma solução. E a gente vai tentar colocar aqui em prática algumas das coisas que vocês aprenderam nessas últimas 3 semanas, tudo bem? Aqui nos Estados Unidos, só para revisar algumas coisas. É importante a gente pontuar aqui do que eu vejo internacionalmente, principalmente na América Latina e no Brasil, é a intensidade das sessões. Alguns têm umas sessões muito puxadas e muitas vezes eu não vejo nenhum tipo de precaução de segurança, não dando tempo de repouso suficiente. Tem muita repetição, força muita intensidade. Então tudo bem, mas às vezes você pode ter um cliente que ele precise de um pouco mais de repouso antes de ir para a próxima carga. Então o que eu digo é que a gente pode dizer que aqui na minha empresa, na Hips, a gente é conservador demais, a gente pega as coisas muito leve, mas o benefício é que você está prevenindo qualquer tipo de lesão, você está mantendo o seu cliente no longo prazo, porque a meta não é você fazer uma sessão tão forte que eles nunca te esqueçam, não é isso. É você pensar também como que eles podem fazer esse exercício, lembrando de você, claro, mas pode acontecer de você ter clientes que daqui a um mês, algum ano, eles não voltam mais. E você pode ter gente que eles podem voltar, eles podem me realocar ou alocar. Então, a minha maior meta com todos os meus clientes é de ensinar, como eu quero fazer com vocês, é você compreender os conceitos do que nós estamos fazendo. E você colocar a diferença, para que vocês entendam a diferença cultural aqui nos Estados Unidos, aqui no Brasil. Aqui eles querem pegar puxado, mas eles também querem saber por que eles estão fazendo aquilo. Tudo bem, todo mundo quer suar e fazer o melhor de si, mas eles também precisam aprender o porquê que eles estão fazendo aquilo. Então, eu pedi na semana passada que vocês trouxessem perguntas, que vocês trouxessem dúvidas. Lembra que eu comentei isso? Lembra que eu falei a gente faz aquele tipo de separação que a gente faz de flexão, de carga, de resistência, ou a gente faz tudo num dia só. Ou se, por exemplo, você está treinando algum fisiculturista, você vai ter um cara que está treinando 5, 6 dias. Então, eu estou aqui à vontade, por favor, façam quaisquer perguntas que vocês tenham ficado de dúvida, alguma coisa que vocês queiram esclarecer desde a semana passada. A tradutora vai verificar aqui no chat, por enquanto não há nenhuma pergunta. None so far. None so far. Tudo bem, não tem nenhuma até agora. Então tudo bem, eu tô vendo que tá todo mundo satisfeito. Agora, se tem muita pergunta, eu vou ter que explicar tudo de novo. Por um lado, isso é muito bom. Então a gente vai tentar integrar, o nosso push day. O primeiro foi a avaliação, a segunda sessão foi um dia de push, depois teve um dia de pull, e agora a gente vai voltar para esse terceiro workout, que vai ser um outro dia de resistência. Só que agora a gente vai aumentar um pouco o desafio. Então eu gostaria que vocês me ajudassem a implementar essas mudanças na mudança do treinamento. Então nós temos a nossa modelo aqui novamente, a Jackie. Então Jackie, bem-vinda. É a nossa terceira sessão, nós fizemos um pull day.
Ela falou em português, ele falou, não, fala inglês, fala inglês. Então, ela, bem-vindos à aula número 35. Então, hoje ela está no Pull Day. Esta é o segundo Push Day. Então, o que nós temos que fazer, primeiro, é o aquecimento. Então, o que eu sugiro é o seguinte. Então, o que que isso significa? Deixa eu um momento de equipamento aqui, perdão. Eu vou começar dando uma dicasinha. O que que a gente faz aqui com o colchonete? A primeira coisa. Somebody said, Vanessa mentioned that you could start with a foam roller. Muito obrigado, Vanessa. Essa é a melhor resposta. Às vezes, a gente começa o alongamento, a gente faz muito de 20 a 30 segundos, e a gente quer utilizar, a gente quer também fazer exercício com os tendões, eles ficam tensos. Então, é você virar um músculo e com o exercício você tem que ser muito ativo e fazer muita contração. Então, aqui, o roller é o melhor meio. Ele vai dar um break, digamos assim, no seu sistema nervoso. Agora, esse aqui lembra o Rumble Roller? Lembra que ele tem esses dentes aqui? Ele é a melhor opção para você tentar exercitar ou soltar um pouco da fáscia muscular. Então, a gente vai soltar um pouco essa musculatura. Então, lembra que ela tem problema aqui nos gêmeos. E por que isso? Porque ela não aprofundava muito. Lembra que ela não afundava muito no agachamento? Que mais? Então a Jack disse que a coluna lombar dela. Elisete, eu vou anotar sua pergunta aqui, depois eu faço, tá? Aqui, se nós temos também os posteriores podem ser um problema, que a maneira que ela sente. Então, claro, que a musculatura do quadril vai estar tensa. Então a gente vai fazer um rolamento no quadril. A gente vai fazer um rolamento também nos quadríceps. Lembra que no ombro ela tinha tensão no deltoide, porque ela fica muito tempo digitando ou dirigindo. Então essa musculatura estão sempre muito tensas. Então eu não sabia nada de você, mas eu sabia que você ficava sentada boa parte do dia, dorme entre 7 e 8 horas por dia. Então, o primeiro lugar que eu focaria primeiro seriam os flexores do quadril, depois o deltoide e aí os gêmeos. E aí depois a gente vê todas as outras partes do corpo. Mas eu vou ajudá-la também a ter um melhor desempenho. Então, agora sente por favor. Ok, estire as pernas. Primeiro uma, depois a outra. Então, veja que ela está ela colocou um pouquinho abaixo ali do tendão de Aquiles. Então, coloca um pouquinho mais alto. Se colocar bem aqui no meio da parte inferior da sua perna. Então, o que você acha? Quanto tempo ela mantém essa posição? Os colegas em casa, gente, o que vocês acham? Quanto tempo ela mantém aqui no roller? Ele já mandou ela mudar. Quanto tempo a gente mantém a Jack? They said 30 seconds. They're asking here 30 seconds. Eu acho que 30 segundos é uma ótima resposta. Então vamos pensar em 30 segundos. O que eu digo... Pode descer, Jack. Pode repousar. A gente vai agora fazer do quadríceps. Você vai encontrar um local de tensão e você vai focar naquela tensão. E quanto mais você manter ali, você quer relaxar e calmar. Então ela não precisa se movimentar muito. Então lembra, olha, manter aqui atrás os pés cruzados. Você pode rolar para lá e para cá, mas ela lembrou dessa regra de você manter num lugar só. Então, você mantém essa posição que você está agora. Ela não quer ir muito mais alto, porque aí ela vai passar por cima da área do osso. Então, não é tão alto, não é tão baixo. Você tem que achar o lugar
certinho. Não vou mostrar aqui o progresso porque não precisa, mas em casa, se vocês quiserem, vocês podem tirar o braço ou estirar o braço ao longo do solo para que ela possa rolar. Mas a gente não vai fazer isso porque esse Rumble Roller aqui é pesado. Ele força bastante. Então você vai ficar de 30 a 40 segundos. Pesado no sentido que ele força muito. Só para vocês uma coisinha, essa é a melhor maneira de vocês passarem, de vocês usarem aqui o foam roller. A gente tem uns 5 aqui no estúdio. Então, normalmente, quando eu estou fazendo com os meus clientes, eu uso o Rumble Roller, deixo por perto e eu faço o meu próprio trabalho miofacial. Eu também faço e a gente curte a dor juntos. Só para falar também sobre dor, nós temos 3 sensações que a gente pode pensar num workout. Dor, que não é bom. Dor é desconforto, é agudo, é pontiagudo, parece que parece uma faca, meu. Então você não quer chegar no seu workout até a dor, tá? Agora o que a Jackie está passando aqui, e que talvez pode acontecer com vocês, é algo dolorido. Então agora ela vai passar, vai colocar isso, vai se colocar na posição. Mostra o triângulo pra gente. A parte de cima do triângulo. Bem aqui, ó. Então veja, tem um triângulo aqui, aqui e aqui. Então a gente vai colocar aqui no eixo desse triângulo. Certinho. Então lembra que pode ser bem baixinho ou alto demais. A gente não quer fazer nenhum tipo de movimento vertical, mas a gente consegue movimentar a Jackie para lá e para cá. E aí ela pode virar ou para mim ou para frente. Então esse aqui pode ser um movimento, muito movimento para você. Então vamos encontrar aquele ponto e não se mexe. Algo importantíssimo aqui, gente. Repare a palma virada para cima. Se você coloca ela para baixo e você vai rolar um pouquinho, aqui você vai pegar numa outra musculatura aqui, ó. Lembra aqui na lateral? E a gente tem o peitoral. Eles vêm, todos esses músculos, eles passam pelo mesmo tendão aqui. Então, se você colocar a palma para cima, você vai pegar um. Aí, se você coloca ele para baixo, você fica pronado e você vai pegar no peitoral. Então, o dela realmente é com a palma para cima, porque é o grupo de musculatura abaixo do braço. Então, agora vira. Ele mencionou vira em 180 graus, ou seja, para o outro lado. Então, mostra de novo aquele triângulo. Então, vê, gente, ó. Você vê a parte de cima embaixo da axila. Então, o triângulo que ele fala, gente, é o triângulo que é feito entre o solo e o topo dele é a axila. Então, é ali onde vai o Rumble Roller. Eu vejo muita gente que tem dificuldade de encontrar essa posição. Ou é muito alto, ou muito para trás. Não é alto demais. Eu quero que você fique bem assim ao meio. Então a Jackie também agora tem um outro ponto sensível aqui na escápula, que acontece com muita gente que fica sentado muito tempo à frente de um computador. Então, de novo, o motivo pelo qual eu sempre escolho essa liberação miofacial, eu não sou terapeuta, não sou massagista, eu não vou tocá-la. Eu sei que eu seria muito bom para isso, mas eu não tenho licença para isso. Então, o que a gente faz? Aqui nos Estados Unidos, a gente fica no nosso quadrado, tá? Então, se eu não falo de nutrição, eu não falo de massagem, eu trabalho dentro da minha área, dentro do meu quadrado. Então, ok, Jack, então só subir. Então, a primeira coisa que a gente fez foi uma liberação miofacial, algo mais leve. Então, agora a gente vai prepará-la para um movimento. Só para vocês terem uma ideia, assim como todo workout, a gente vai começar a fazer com agachamento para tentar verificar o progresso dela. Então, ela vai ficar de frente para mim. Ok, abraça, separa as pernas um pouquinho. Então, mãos acima da cabeça e agache o máximo que você conseguir. Sobe, tenta 10 vezes, Jackie. Então, o que eu gosto de... Olha, gente, uma coisa muito legal é que a gente está começando a ver progresso.
a gente vê o joelho não está passando a ponta dos pés. Muitas pessoas podem ter dor no joelho se eles colocam o joelho mais à frente. Então, ó, a gente vê que a tíbia, ela está um pouco mais para trás, esse é um posicionamento perfeito. Então, mais um. Então, agora segura. Então, veja que os braços ainda estão um pouquinho flexionados, mas veja que eles estão bem próximos à orelha. Então, os braços já estão começando a ficar mais baixos, mas eles não estão caindo, não estão inclinados. Então, você vê muita gente, eles fazem isso, aí eles acabam dobrando o joelho, perdão, dobrando o cotovelo. Agora, por que isso? Porque o bíceps que vem até aqui em cima, e este pec aqui, ele é muito curto. Então, esses 3 músculos, eles controlam à medida em que seu braço sobe. Então, para Jack chegar até lá, ainda não está no ponto certo. Mas a gente vai ter que aprimorar esse agachamento. Então, vamos tentar um só. Então, vamos verificar o equilíbrio agora. Então, agora agachamento com uma só perna. 3 vezes. Então, vira para a câmera. Esse ângulo, eu quero que vocês vejam da frente, que a gente vai ver o tornozelo e a gente vai olhar o joelho. Muito bom. Ok, repouso. Vai fazer um terceiro e agora o que a gente vai buscar é se o joelho, ele está inclinando para dentro. Vamos lá, gente. Então, agora ela está tentando forçar. Não pensa, Jack. Só faz o agachamento. Não se preocupa. Não se preocupe com isso agora. Então, vê, gente, que o joelho entra. Então, vamos falar disso um pouquinho. Esse joelho entrando, lembra que a gente está falando de treinamento funcional. A gente tem que tentar fazer o corpo mais alinhadamente possível. Então, agora, se o joelho ele inclina para dentro, nós temos o oblíquo, ele chama em inglês BMO, espero que ele falou para eu usar VMO. Então, a gente precisa fortalecer esse tendão. Então, eu vou assegurar que eu estou focando no fortalecimento desse músculo em específico. Então, esse que está muito ativo, que está puxando, é o grupo adutor. Está muito tenso. Então, o próximo foam roller que eu vou fazer vai ser no complexo adutor. Então, esse daqui está enfraquecido. Então, vamos pensar no... Nós temos agora o oposto, o externo, que é o abdutor. Significa que o músculo principal que abduz o quadril, ele está rotacionando para fora. Então, me diga algum músculo que faça isso e isso. Algum grupo de músculo que faça esses 2 movimentos que ele comentou, gente. Então, vamos ver. Chamadinha oral de anatomia. Você tem que saber muito, ou você tem que estar muito consciente onde que esses músculos se unem, como que eles funcionam. They said the medium gluteus. Isso. Certíssimo, Elisete. Então, às vezes, a gente pensa medias, a gente pensa médio, mas você tem certeza. O glúteo médio está do lado de fora e esse é o músculo médio. A gente tem o maximus, que faz extensão, a gente tem o médio, que faz a abdução, e a gente tem o mínimo, que ele é o estabilizador, que a gente não fala muito dele. Ele tem acesso a esses 2 movimentos. Então, o mínimo a gente mal fala. Então, é o máximo, é o mais forte, o mais poderoso. E se você tem um atleta que tem algum tipo de deficiência, se ele não contrair o glúteo máximo, provavelmente porque o flexor do quadril dele está muito encurtado e tenso. Então, você não vai ter muito potencial. Então, o glúteo máximo, por isso que eu falo que a minha empresa se chama Hips. Porque esse é o ponto principal para atletas e para qualquer população. Você tem que começar com o glúteo máximo. Então, esse é o que a gente tem que focar, para você impedir que o joelho incline para dentro. Então, a gente vai fazer o foam roller de novo, para você poder liberar o adutor, e quando você fizer o VMO, você também fortalece, e a gente vai fortalecer o glúteo médio, fazendo algum tipo de agachamento. E quando a gente tiver
Nessa parte de fora, ele vai ficar mais tenso. Alguém em casa já ouviu falar da síndrome bando-tibial? Síndrome tibiana ou tibial. Porque é muito comum, acho que a gente tem tipo 30 ou 40 pessoas, 30 ou 40 corredores aqui no Brasil. É muita gente correndo, gente. 30 ou 40 mil só nos Estados Unidos. Então, vocês, síndrome itibiana. No answer so far. Ok, então ninguém respondeu. Então, a síndrome itibiana, toda vez que você dá um passo, o pé ele inclina para dentro e ele tem que fazer algum tipo de compensação. Então, você vê as pessoas correndo aqui, que nem a Phoebe corria. Então, quando esse pé ele vai para fora, você tem fricção e esse tendão itibiano, ele vem desse músculo aqui em cima chamado TFL. Ele entra no itibiano e ele entra em atrito com a fíbula. Então, toda vez que você dá um passo, o joelho faz esse tipo de rotação e você vai ter muita fricção ali. E essa fricção, ela cria um aquecimento, por isso que é criada essa síndrome itibiana. Isso nos Estados Unidos acontece muito. Eu acho que talvez vocês vejam isso no Brasil. E eu vejo que não tem muita gente que não se sente desconfortável. Então, Jack, vamos lá. Então, a gente passou por essa experiência. Então, vamos ver o que acontece com a outra perna. Então, por enquanto, tudo bem. Se você tiver mais confiança. A Jack disse que ela se sente menos equilibrada, com um equilíbrio, mas ela se sente melhor, gente. Ela se sente mais confiante. Então, é bastante interessante aqui. A outra pergunta que eu faço para Jack, eu olha, eu sempre pergunto, eu vou perguntar para ela, você é canhota? Porque, na minha experiência, a pessoa que é canhota, eles conseguem fazer um agachamento melhor na esquerda do que na direita. Então, a Jack tem mais fortalecimento, ela tem mais força na direita, menos equilíbrio na esquerda, mas mesmo assim um movimento já bem melhor. Por quê? Porque você não está fazendo ele não está caindo para dentro, não está forçando o menisco, e quando você tiver não vai acontecer, ou talvez não venha acontecer esse estresse no tibial medial. Então, o que a gente vai fazer agora são alongamentos dinâmicos. Então, a gente vai usar o roller, mas a gente vai mudar o exercício de flexibilidade. Então, Jack, de volta para o colchonete. Vamos fazer mais algumas vezes. Então, a gente pernas um dentro do colchonete, outra fora. Então, o seu antebraço no joelho e o outro aqui. E agora você vai tenta forçar para o seu flexor do quadril e aí você vai rotear e estender a mão para o alto. Aí você volta, troca, repete a posição agora para o outro lado. Então vamos lá. Então antebraço no joelho. Então segura essa posição agora. Dobra o joelho só um pouquinho. Então agora contrai o glúteo direito, que aí você joga um pouquinho mais para frente, agora você vai rotar para cima, muito bom, agora volta, então repete. Então o que a Jack fez aqui, ela trocou da direita para a esquerda, então veja que ela tem 2 pontos de contato. Ela está com a mão esquerda no chão, a perna... Se ela tirar a mão esquerda, ela tem 2 pontos de contato, ela vai cair. Então, lógico que você tem que criar 3 pontos de contato com o solo, porque você tem equilíbrio. Então, ela ainda tem 3 pontos de contato, tá vendo, gente? Então, agora volta para outra posição e repete. E por que eu faço esse movimento? Eu faço isso antes de rugby, antes de sessões de personal trainer, antes de treino, antes de jogar futebol. O que eu estou fazendo aqui, eu sempre faço esse movimento. Porque o que é mais legal aqui, eu vejo muito, sim. Segura aí, Jack.
Quando você conseguir essa contração naquele glúteo, você consegue abrir o flexor do quadril. E você sabe que esse flexor do quadril, ele é responsável por muitos movimentos e por boa parte do equilíbrio. Essa rotação também é excelente para fazer o aquecimento. E você tem muitos que não conseguem manter a posição postural, eles não conseguem nem fazer esse giro. Se você faz essa rotação, eles só conseguem ir num campo mais restrito. Então volta. Então agora decúbito dorsal. Então agora nós temos um alongamento dinâmico. Então para continuar com isso, então a gente traz um joelho em direção ao peito, estira a outra perna, traz a volta e agora desce a outra. Eu gosto disso, a gente chama de complexo de dead bug. A tradução literal seria o besouro morto. Quando um besourinho morre, gente, ele basicamente entra nessa posição. Essa é a posição do dead bug total, tá? Agora, se você conseguir fazer esse tipo de alternação, esse tipo de alternância aqui dá certinho. Então, essa é a clássica. E aí você também vai testar aqui a coordenação. Então, o que a gente faz? A gente segura um dos joelhos e puxa ele em direção ao tórax. E a gente inclina ele literalmente para fora. Literalmente não, perdão. Ligeiramente para fora para você ver a posição, como está o adutor. E é importante isso para ela, que a perna estire totalmente. E quando você a trouxer em direção ao tórax, que ela também venha inteira. Isso é uma maneira também de você verificar o alongamento. Às vezes eu não percebo, por exemplo, se eu tenho algum tipo de tensão na panturrilha ou nos gêmeos. Então, o que acontece? Nesse tipo de exercício, eu consigo verificar, consigo ver quais músculos estão tensos e eu consigo trabalhar em cima deles. Então, agora a gente vai fazer um pouco de ativação. Então, terminamos aqui com a mobilidade. Não é o workout por si, mas agora a gente está fazendo uma transição para uma atividade mais dinâmica. Então, a gente vai fazer o aquecimento do abdômen, dos glúteos e dos ombros, porque a gente... É a primeira vez, pelo menos na sessão de hoje, que eles vão se movimentar. Jack, tudo bem aí? Tá meio trêmula? Ela já tá meio cansada, Jack, aqui. Então, traz os joelhos pro peito. Mãos embaixo da cabeça. Então, cotovelo para dentro. Agora tenta tocar o joelho com o cotovelo. Muito bom. Agora desce uma perna, uma fica. Então, agora você vai fazer 12 desses, uma perna de cada vez. Então, lembra que na outra semana ela não conseguia tocar o joelho com os cotovelos. Isso mostrava fraqueza nos abdominais. Então, a gente vai trabalhar em cima disso. A gente faz entre 10 e 12 repetições. Isso depende do cliente. Então, vê que ela tá, realmente ela tá puxando aqui, a gente vê, a gente quer trabalhar esses músculos antes de chegar até dor. Então agora eu quero que você feche as mãos em punho, então apoia os cotovelos no chão. Então a gente vai fazer uma elevação pélvica aqui. Então a gente vai tentar de uma vez só. Eu faço sua pergunta, Chabel. Eric, sorry to interrupt you. One of the participants is saying that you mentioned that you were going to use the foam roller in the adductors or not? Okay. Não hoje, Charbel, mas ele vai colocar isso no treinamento futuro, tá? Ele de fato tinha mencionado, mas ele não vai colocar isso hoje. Eu vou pedir para Jack fazer 10 repetições. Então ela fez 8 e depois ela vai terminar. Então lembra que essa atividade unilateral ou exercício de um braço ou de uma perna são tão importantes, e eu percebo aqui quando eu começo a lecionar alguém que todos os meus treinos
eles sempre têm exercício de um braço, de uma perna, porque eu quero ter essa simetria, porque me melhora a minha performance. Jack muito bom. Então a gente já aquecemos as pernas, o glúteo, o abdominal. Agora vamos aquecer os ombros. Eu vou mostrar um exercício que a gente chama de roll-up. Então, digamos que você está nessa... Você não quer simplesmente sair do chão rapidamente. Então, a gente chama de roll-up. Então, você faz esse rolamento. Você vai descer. Estão ouvindo? Sim, sim, sim. Estão ouvindo? Jackie. Ele chamou a atenção da Jackie, que ela tava só olhando para ele e falou assim, você tem que fazer o que eu tô fazendo. Então, ó, observa primeiro. Então, eu subo a perna, ó o que eu faço, ó. Eu fiz um rolamento. Eu dou impulso com a perna. Muito bom. Então, agora mantém. Esse é um truquezinho que vai ajudar a Jack, em vez de estourar as costas ou de machucar, ou depois de fazer jardinagem, ou se ela está na praia, você não quer levantar dessa forma. São pequenas dicas. São por essas dicas também que você é pago. Não é só o treino de flexibilidade, de resistência, é você ensinar esses macetes para o seu cliente. Então agora como que você levanta a partir daí? Bom, agora vamos utilizar esse equipamento. Que parte do ombro a gente tem que ativar aqui? Que parte pequena desse ombro a gente tem que ativar nesse exercício? Com esse exercício aqui. What are those muscles called that do external shoulder rotation? Good. And you're just going to rotate. Good. Anyone know what these little muscles are called back here? There's 3 little muscles. Is it the rotator cuff? The rotator cuff, exactly. Isso mesmo, é o manguito rotador mesmo. Então nós temos 3 e nós temos para frente. Nós temos 2 atrás. E aqui você vai mostrar a rotação externa. Então, não estica tanto, tá? Então, é só você manter esse movimento em 90 graus. Então, isso aqui não pode, é muito grande. Então, a gente tem que ficar nessa posição aqui, manter o seu ombro a 90. Imagina que você é uma dobradiça de uma porta, tá? Imagina que o teu antebraço vai ser uma porta. Vamos filmar de costas, só para você ver o movimento. Então, repara que se o cliente ele começa a dar esses puxões, que ele já está com dificuldade, então a gente vai girar ligeiramente em direção novamente à máquina para que ele tenha um movimento mais suave. Outra coisa que a gente pode fazer também é pedir para Jack mantenha essa espuma embaixo do braço. Então, o que vai acontecer? Isso vai separar, vai colocar um separador entre o ombro e o braço. Então, vai fazer o movimento ficar mais específico ainda. Porque olha o que acontece quando a gente tira. Se ela acaba saindo da posição. Então, você perde a posição melhor para o exercício. Então, tem muita gente, o que a gente faz? A gente pega uma almofada, porque isso segura, porque ela tem que manter o exercício, tem que manter a espuma embaixo do braço. É um pouco mais difícil, sim, porque por menor que seja o peso que você coloca aqui, ainda é pesado. Uma outra alternativa, que é coisa baratinha, que você pode comprar, ó, talvez essa é a melhor opção que a gente teve para Jack semana passada, e a gente usou isso semana passada, lembra que a gente usou? A gente fez o aquecimento com essa banda elástica. Mas esse é um movimento. Então agora estou feliz, estou satisfeito, fizemos o aquecimento, fizemos dos flexores do quadril, os outros músculos abaixo do braço, o agachamento está melhor e agora já está aquecida. A cara de feliz da Jack. Então os exercícios que a gente fez no Push Day, a gente tem o de parte inferior, membros inferiores e membros superiores. Então a gente precisa de 2 exercícios para cada. Então a gente vai começar com os membros inferiores. A Jack quer reforçar que a gente não vai utilizar
os cabos nas máquinas hoje. Você pode fazer um programa bem intensivo e você intensificar tudo que você puder colocar na sua mochila ou para fazer, talvez, ao ar livre. Então, a gente vai manter equipamento no mínimo, o mínimo possível. Então, Jack, vamos para cá. Bom, eu ensino aqui flexões e também para os membros inferiores, eu digo para fazer o afundo. Esse aqui é um pouquinho diferente, a gente chama de agachamento separado. Então você ajoelha com um dos joelhos. O meu joelho esquerdo está aqui em 90 graus. Eu vou, entre aspas, forçar o joelho um pouquinho para fora, porque a gente vai pegar aqui de novo o glúteo médio. Porque se eu empurrar o joelho um pouquinho para fora, o meu glúteo médio vai me ajudar no agachamento e no levantamento aqui. E se eu inclinar um pouquinho até para frente, se eu tiver dor no joelho, ou se eu me inclinar um pouco, eu vou começar a forçar mais os tendões posteriores. Eu não sei se ela tem essa mobilidade para ficar bem na parte vertical, mas eu vou observar. Então vamos lá, Jack. Então, para lá embaixo. Ok. Então a gente quer que ela fique aqui relaxada. A perna direita está ótima. Então, joga o joelho um pouquinho para fora. Agora levanta. Muito bom, muito bom. Então, veja aqui. Vem aqui para o lado, Jack, colega, para a gente ver a Jack. Porque a Jack tem a tendência a deixar que o joelho escorregue para frente. Então, para aí um pouquinho. Então, volta um pouquinho. Agora levanta. A diferença entre essas duas possibilidades, como ela fazia antes, mais empurrando para frente, isso vai ser dominar mais com os quadríceps. Mas a Jack não precisa mais de quadríceps. Então, o que a gente quer? Segura aqui embaixo. Olha a diferença, gente, de você vir o joelho aqui para frente. A única coisa que ela tem que fazer, gente, é só inclinar o quadril um pouquinho para trás, pouca coisa. Então, olha aqui esse ângulo negativo aqui, que lindo. Então, se ela tiver dor no joelho, volta um pouquinho para trás. Então, agora levanta. Então, você vai usar muito mais os tendões do que os quadríceps. Então, agora, olha aqui, ó. O médio perfeito aqui, vertical 90 graus. Perfeito. Então, agora, dá uma caminhadinha. Sacode as pernas um pouquinho. Então, esse aqui eu faço entre 10 e 20 segundos para cada um. Então, se você não quiser que pare, você faz aqui 12 de um lado, você pode ter um peso. Aí troca a perna aqui mesmo. E aí você faz 6. Porque você precisa deixar o outro lado descansar um pouquinho, tá? Então, se você fez 6 de um lado e 12 de um lado com peso, quando você trocar, vocês façam menos. Então, agora, pergunta para o pessoal de casa. Como é que a gente pode melhorar ou aumentar o nível de desafio aqui para esse exercício? O que vocês acham? A Jack deu um exemplo ótimo aqui. A Jack é a cliente perfeita, que ela não tem a menor ideia de como fazer esse exercício aqui, gente. De diferenciar a direita da esquerda, ela se atrapalha. Então, pensa aqui, ó, qualquer coisa você faz um exercício aqui na escadinha de agilidade. Ela tá falando que ela tá dizendo que a coordenação dela é péssima. Então, Jack, a última vez a gente fez aqui, você tem a sua perna esquerda e direita. Então agora, lembra que a primeira era a perna direita que estava à frente, agora tem que ser a esquerda. A Jack sabe fazer isso, gente. Para um pouquinho, Jack. Então, coloque a sua perna esquerda à frente do colchonete. Ó, viu? Conseguiu. Então, agora a gente vai ver qual lado que é mais difícil. Então, agora, força o joelho um pouquinho, abre um pouquinho e agora levanta. Sobe e desce. Muito bom. Segura aí. O seu abdutor não está muito aqui. Tá perfeito. Então, lembra que esse lado aqui era mais fácil para Jack quando ela estava fazendo
ela se saiu melhor, na minha opinião, do lado esquerdo. E segura. Jackie, I'm sorry, Eric, yes, they mentioned here that she should have like weights in her hands. She should hold like, I don't know, 5 pounds or one of the weights. Yes. Let me address that. Ok, eu vou falar disso já já, uma ótima pergunta. So we're gonna push that left Então knee agora, just a little o bit. joelho um pouquinho para fora, sobe, Good, and back down. And back up. And sobe, desce. Mais 2. and walk it off Ok. forward. Good. Okay. So the question was, where are the weights? A pergunta foi, cadê os Obviously, Jackie pesos? have weights. Yeah. And we A probably gente should. vai usar peso, sim. Jackie's Porque a coordenação dela, como ela mesma disse, é horrível. Ela não tem muita coordenação. Então, eu sei que mesmo que eu coloque o mínimo possível, se eu vou colocar peso, eu vou colocar pelo menos 5 quilos. So I'm gonna have Jackie do this for probably 2 weeks. Então, se a gente faz isso com 2 semanas, a gente vê que ela não vai acontecer exatamente o mesmo. Então, aqui a luta dela, talvez, se ela não estiver indo muito bem, que eu não vou fazer isso, mas eu sei que ela consegue. O que você pode fazer aqui também é o joelho esquerdo, ele pode estalar. Então, de novo, não vou começar a colocar a carga aqui. Então, primeiro eu vou tentar descobrir por que esse ligamento, essa articulação está estralando. Então, você diz, por exemplo, a melhor maneira e mais simples que você tem de fazer, a gente pensa, tá, então vamos colocar a carga. Então a gente coloca a perna pra frente, vamos pirar aqui. Não, gente, não é isso. A gente tem que tentar descobrir primeiro o que está acontecendo com a Jackie e a gente nem chegou perto ainda. Então isso vai levar tempo, gente. Então a segunda vez e na terceira vez, você em casa vai me dizer como que a gente vai dificultar esse exercício. Só que lembra, sem colocar peso, gente, sem colocar carga de peso, tá? Então agora a gente vai fazer dos membros superiores. There was a question here from Paula. She's asking if the client has their feet a little bit like proned inside, is this exercise still recommended? And if so, how could we do it? Então a pergunta foi, nós temos um pé que ele é um pouquinho pronado para dentro, então eu estou presumindo, então Paula, por favor, me corrija se eu estiver errado, se eu estiver traduzido errado, tá? Você tem alguém que não consiga controlar o joelho, então a pessoa tem muita dificuldade e o pé também está pronando para dentro, é isso que você perguntou, Paula? Paula, é isso que você está vendo aqui, de o pé ficar para dentro? She hasn't replied yet. Let's see. Okay. That's all right. Bom, eu vou responder da melhor maneira que eu penso aqui. A Paula está pensando em alguém que não consiga controlar. In-toeing, ok. Sorry, Eric. And she mentioned it's the in-toeing. It's like the toe is inside. I mean, twisted to the inside. I'm not sure how I can say that. Yes. No, that's fine. I figured she's talking. Talvez que ela está falando de pronação ou síndrome de torção, que é o dedão que cai para dentro. É isso, Paula. Então o que a gente vai fazer? A gente vai dar umas instruções para ele. Se o pé está pronando para dentro, a gente vai puxar o joelho para fora. Então a gente vai dar dica para eles assim, olha, joelho para fora. Se não funcionar isso, e tem muita gente que não vai conseguir fazer isso de fato. A Jackie, por exemplo, ela faz muita jardinagem. Tudo bem, a gente consegue lidar com ela. Agora tem muito cliente que a gente não consegue. Então a gente precisa pensar na progressão. E o mais importante para mim é como é que eu faço com que esse exercício fique mais fácil. Então o que a gente faz aqui? Nós temos o treinamento com suspensão. A gente pega um banco ou qualquer outra coisa, então a gente faz o agachamento aqui separado e você tem esse tipo de assistência nos membros superiores. Então aqui você seguir esse mesmo padrão. E como eu consigo usar aqui essa segurança, eu não vou girar o joelho.
Então, até o momento que eu fique bem. Então, aí eu me livro depois das barras ou do apoio e eu consigo fazer sozinho. Então, aqui é você utilizar uma assistência. Então, esse daqui é a melhor regressão. Você pode fazer qualquer coisa com isso daqui, porque eles estão segurando, mas da mesma forma, se você não tiver esse treinamento de suspensão aqui, você pode utilizar um banco. Então, segura numa barra, então você faz o agachamento separado. E aí, a fluidez de movimentos, ela vai vir com o tempo. Então, essa é a maior tarefa nossa, é melhorar o fluxo de movimentos, tá? Então, Jack, então vamos voltar aqui. Decúbito dorsal. Então, nós temos naquela posição. Então, agora, segura esta barra. Então, sobe e desce. Então, a gente vai girar o braço um pouquinho no topo, pouca coisa. Então, ela tem o cotovelo bem tenso ao longo do corpo. Vamos melhorar isso aqui. Então, à medida que seu braço sobe mais, que o seu peitoral vai trabalhar. Então, se você abrir muito, ou se você estiver fazendo flexão aqui, você vai trabalhar o peitoral. Mas ele também não é tão funcional, porque ele vai estressar aqui a parte do ombro. Então, quanto mais aberto for, melhor. Então, ela tem um movimento mediano aqui bem interessante. Eu falei para ela girar um pouquinho quando chegar lá em cima e a gente desce. Então sobe e gira. A gente tem que exercitar essa escápula. Então em casa, gente, vocês devem estar pensando, tá, mas qual que é a progressão sem adicionar o peso aqui? Como é que a gente faz com que isso aqui seja mais difícil? O que a gente pode mudar no treinamento? É o girar, é o subir o braço e girar um pouquinho. Muito bom. Então, só para aqui reforçar, ela tem mais controle aqui. Então, a gente não pode ir muito pesado, porque senão esse daqui é a maneira de você trabalhar o peitoral. Então, ele usou a expressão de leste a oeste. Então, mais 3 repetições. Então, para Jack, a gente tem um treinamento de resistência. A gente vai entre 10 e 15 repetições, mas o 12 é o ideal. Então, a gente fez aqui. Nós fizemos tanto os membros inferiores quanto superiores. Então, lembra fazer aquele roll-up para a gente subir. Então, agora, muito bom. Quase, hein? Ótima maneira. Então, a gente precisa agora de um outro exercício de membros inferiores. Então, é o mesmo exercício que a gente fez no primeiro dia, que era o agachamento bilateral. E a gente vai colocar uma carga. Eu gosto de usar o kettlebell. Então, a gente tem essa posição e você vai tentar tocar os joelhos. Agora, o problema aqui de a gente utilizar o barbell o que eu digo atrás é que o movimento vai ser para frente. Então, talvez a Jack consiga, talvez ela consiga a barra. Agora, quando a gente faz agachamento vertical, ele está utilizando mais os tendões posteriores, porque ele acaba me empurrando para frente. Então, quanto mais eu me inclinar para frente, mais eu vou puxar os tendões posteriores. Agora, eu não consigo muito porque o peso ele é bem mais forçado. Então, vamos lá. Eu sei que é pesado. Isso aqui vai incomodar, Jack, eu já sei. Então, segura aqui. E tente fazer um agachamento. E agora volta. Afasta um pouquinho mais a perna. Então, agora inclina um pouquinho. Desce, sobe. Porque veja que esse exercício aqui não é muito valioso pra gente. Olha o arco aqui nas costas, gente. Ela não consegue controlar. A gente não tá tendo profundidade. E se você olhar de frente, ela tá inclinando tudo para um lado só. Mais um.
Ok, então vamos lá. Então nós temos aqui 20 e tantos quilos dessa barra. E se eu continuar fazendo exercício com a Jack e ainda colocando o peso, ela vai se machucar. Aqui é lesão garantida, gente. Então não faça esse tipo. Agora você pode até colocar, se você colocar 25 quilos, mas coloca na frente. Por isso que eu prefiro fazer o agachamento com peso à frente, não sobre os ombros. Porque é certeza de você ter algum tipo de lesão. Então a gente vai fazer um aquecimento. A gente vai dar aqui, ó, 12 quilos, segurando desta forma. Então porque assim, porque você consegue colar os cotovelos embaixo. Então lembra que eu falei? A barra me inclinava para frente. Agora esse daqui, como eu tenho ele na vertical, ele vai me empurrar para cima e para baixo. Então o que acontece? Conforme eu fizer essa posição, o meu glúteo ele vai querer me empurrar para baixo depois, nessa posição. Se eu baixo o suficiente aqui, eu vou conseguir esse tipo de encaixe. Isso aqui é perigoso, tá, gente? A gente não pode fazer esse tipo de encaixe que ele acabou de fazer agora. Então segura aqui. Muito bom. Então veja, visão lateral, gente. Sobe. Um pouquinho mais para trás. Muito bom. Então isso aqui para Jack está sendo bem interessante. Veja a profundidade que ela está conseguindo, ó, no agachamento. Com 45 graus ela está usando todos os tendões posteriores. Então os joelhos ainda estão muito para frente. Então traz eles um pouquinho para trás e faz um ajuste. Está muito para frente agora com o superior. Ok, muito bom. Então veja que os 12 quilos, tudo bem. Então isso é muito bom. A nossa meta é entre 12 a 15 agachamentos. Então talvez trazer o peso para trás só um pouquinho. E por que eu fiz isso? Para mostrar para vocês que se você colocar 12 quilos nas costas ou 25 quilos nas costas, é menos valioso do que você ter, por exemplo, 25 quilos na mão ou, por exemplo, dois kettlebells na frente. Para você conseguir isso daqui antes de você colocar aquele peso muito grande nas costas ou fazer o leg press. Então, o Jack está dizendo que se a meta é movimento primeiro e depois você adiciona o músculo, isso faz um super sentido, gente. Porque a primeira é você primeiro colocar o corpo numa posição que maximize o trabalho do músculo quando você colocar a carga. Então, tem muita gente que faz o deadlift ou agachamento porque eles não conseguem fazer mobilidade. Eles nunca treinam os músculos corretos porque eles não colocaram um posicionamento correto. Então, às vezes a gente vê muita gente fazendo exercício no Instagram e a gente acha que está sendo feito de maneira correta. Depois eu mostro para vocês. Então, Jack, o que a gente vai fazer aqui é, a gente vai fazer o quarto exercício para o push de membros superiores. Então, Jack, como é que você tá? Lembra com a Maxime? Lembra que a gente fez alguns exercícios de elevar os braços? A gente vai fazer outros agora com kettlebell. A gente vai tentar com um diferente aqui. Nós temos duas opções. Essa daqui que eu gosto e eu tenho o kettlebell, mas eu gosto desse daqui. Porque se ela se sente confortável com esse aqui, esse daqui é bem melhor porque você vai subir. A gente não quer que o braço e o peso fique solto. A gente quer que ele suba acima dos ombros, fazer uma ligeira flexão aqui do ombro e você volta e ele encaixa direitinho com o braço no ombro e depois aqui ao lado das costelas. Então a gente traz o kettlebell aqui perto do tórax. Então só gira o pulso. Isso. Agora você vai girar aqui e o kettlebell vai para a parte de trás. Então reparem que ela gira o braço e o kettlebell da frente ele vai para trás. Então mantém ele aqui. Agora faz essa pressão. Muito bom. Então veja a visão lateral. Se vocês observarem, eu estou muito contente com isso daqui. Então olha como o braço está na posição certinha. O cotovelo está esticado bonitinho. Então mais um. Agora muda. Muito bom.
Não é todo mundo que vai conseguir fazer esse movimento acima da cabeça. A Jackie está trabalhando em cima disso. Então traz para a mesma posição de início. A gente não quer que o braço caia para o lado. Então lembra, é movimento vertical mesmo. Então esse daqui a gente chama de encaixe. Ela não está utilizando o músculo. Eu posso até puxar um pouquinho para baixo, eu posso até empurrar. Ele não vai se mover, porque está bem estável e ela está bem encaixada. E aí você só faz o movimento vertical. Perfeito. Encontrou o happy place dela aqui. Muito bom. Muito bom. Esse é um exercício bem agressivo. Agora veja o peso que a gente está usando, gente. É 5 quilos. Ela não fez repetições. Eu até iria com menos peso. Mas eu prefiro aqui manter os 10 quilos. Mas o que é aqui? A gente não tem que pensar só em aumento de carga como a última forma de você fazer progressão no exercício. Então vai beber uma aguinha agora. Então lembra, eu preciso de ajuda para maximizar esses exercícios. Então algumas ideias, se vocês tiverem. Se não tiverem, não tem problema. Michelle, eu vou dar sua ideia agora. Então vamos pensar algumas opções diferentes para cada um desses exercícios para reforçar. Então nós tivemos o primeiro, que era de um push de membros inferiores. A gente fez o agachamento separado. Você não pode adicionar peso nesse daqui. O segundo era o press. Então é um exercício de resistência. Eu gosto desse porque você não puxa o cotovelo mais para trás. Você controla o movimento. Então como é que a gente dificulta esse? O terceiro era o agachamento frontal. Então vou pegar aqui o peso. A gente vai usar aqui o dumbbell. Esse daqui a gente dificulta, mas lembra que esse daqui era pesado e ela teve dificuldade. Então a gente não vai colocar esse aqui. E o último foi com kettlebell. Ok. Então a gente pegou o kettlebell e fez o movimento aqui. Ele pode ser um pouquinho mais aberto também, como militar. Agora para Jackie, para o aprendizado dela, para a gente controlar o peso, a gente fez ele bem simples. Então, como a gente dificulta esses exercícios? Então, algumas ideias para o split squat. Somebody mentioned here that you could lift put the back leg a little bit higher. I think working with the bench. I guess so, yes. On the split squat? Ok, a Michelle Higashi deu uma ótima ideia aqui, deixar a perna de trás mais alta. Então a gente vai elevar a perna de trás. A gente chama isso de perna elevada. Eles chamam de exercício búlgaro. É uma ótima sugestão. Eu vou mostrar aqui. O que a Jack estava aqui no solo pode ser agressivo demais para ela. Então o que a gente mudou aqui, a gente quer dificultar esse movimento do que o outro movimento. Por que esse aqui é mais difícil, gente? O que a gente mudou aqui? Essa é a minha pergunta. O que a gente muda daqui, que é mais fácil de fazer esse aqui? Então tem duas coisas. Eu penso em duas coisas, mas o que os colegas participantes pensam? Por que elevar a perna de trás se tornou mais difícil? They are talking about amplitude. Yes. Depth. Yes. I think it's depth. Yes, absolutely. There's one. Yep. Range of motion, we're going to call it. Okay, there is another one that you are focusing the whole weight in only one leg. Like the front leg has all the weight. Também o peso, conforme a Michelle Higashi também. O fato de essa daqui estar suspensa, então eu tenho toda a pressão nesse aqui. Isso é verdade, muito bom. Outra coisa que eu penso é que a gente tirou a estabilidade. Então aqui, eu tô aqui na minha zona de conforto. Então, se eu perco o equilíbrio, eu volto para cá. Agora aqui, a perna está suspensa, eu tenho que me equilibrar. E esse aqui, gente, se você tira toda a estabilidade mesmo. Nessa aqui, por exemplo, mais ainda. E eu tenho que fazer isso aqui, ó. Esse é mais difícil ainda.
Esse realmente tira todo o equilíbrio. Ok, Iago, vou tentar aqui traduzir sua pergunta. Jack, não interrompe, por favor. Perdi o fio da meada. Ok. Então, nós temos aqui o agachamento separado, nós temos difícil aqui porque a gente modificou o movimento. Então, como a gente dificulta desse daqui, sem você fazer o agachamento, que é que a gente faz aquele ali, você faz com assistência. Nesse aqui, a gente ainda está fazendo numa perna só, mas a gente está tirando a estabilidade. Eu estou só numa perna só. Então, são dois ótimos exercícios. A Jackie falou assim, vamos tentar esse aqui, Jackie, vamos ver o que acontece. Então, um passo à frente, então uma perna para trás. Agora tenta fazer o agachamento. Então, acha o seu ponto de equilíbrio, desce e sobe. Pessoal em casa, vocês acham que esse daqui vai ser benéfico para ela? Reparem que o joelho está mais à frente da ponta do pé. Esse é um exercício para Jack, ele é meio perigoso e eu não tenho como controlar isso. Então a gente pode chegar até nesse ponto, ou se você quiser realmente fazer esse exercício, você coloca algum tipo de assistência aqui. Então, Jack, a mesma situação, eleva uma perna, vou te dar aqui as bandas aqui para você ter a suspensão. Então, essa é uma combinação. Então, um pouquinho para frente, então agora sobe e desce. Então, agora... Então, veja, gente, que agora ela consegue controlar esse exercício. Então, olha, mostra como você estava fazendo antes. Repara como o joelho, ele passa a ponta do pé. Você tendo assistência com essas tiras aqui, outra figura, outra ideia. Agora, por que eu faço esse exercício que ele é tão avançado que ela tem que usar isso para ter equilíbrio? Então, para Jack e eu, a gente vai ficar muito bem, exatamente, Arthur. A gente vai usar aqui a almofadinha. Eu vou começar nesse fato aqui, como ela não consegue fazer esse exercício atlético doido, eu vou colocar só um equipamento simples e fazer 4 séries ou 5 séries. E eu garanto, gente, que ela vai estar tão dolorida de fazer 3 séries desse aqui, que não vai ter necessidade de fazer alguma coisa mais densa como aquela lá. Então, se eu conseguir fazer esse daqui de uma maneira fantástica, aí eu progrido, mas a nossa meta é aqui. Foi uma ótima sugestão que o colega deu. Então, agora a gente vai fazer no solo. Como é que a gente vai dificultar que você... E lembra, você não pode adicionar carga de peso aqui, tá, gente? Esse para Jack estava fácil. O que vocês acham? Como é que a gente pode dificultar esse exercício aqui? Iago, eu vou colocar a sua pergunta mais pro final, ok? Voltando aqui, a gente aumenta o movimento, a gente pode até tentar adivinhar. Agora, esse daqui de solo com o braço, como que vocês... somebody suggested maybe using a ball. Vocês estão pegando fogo, gente. Perfeito. A gente vai tirar a estabilidade. Então, a gente usa essa bola de estabilidade, a gente está reduzindo. A gente vai... Então, coloca aqui atrás de você. Então, desliza um pouquinho. Tenta ir para a posição de ponte. Mão no quadril. Desce um pouquinho, está muito longe. Volta um pouquinho. E agora... O que a gente quer que a Jack faça é vir um pouquinho para trás. A gente quer que o ombro fique bem no meio da bola. Tá, gente? Então, mesmo se ela fique um pouquinho para frente aqui, tudo bem. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai baixar a carga em vez de aumentar. Então 6 quilos estava meio pesado. Então, vamos fazer esse aqui. Deixa eu ver, esse aqui é com 2 quilos. Então, esse daqui é 2... Esse daqui é bem baixinho, deve ser tipo 2 quilos. Então, agora você faz o exercício.
Então a gente está ativando os glúteos da Jackie. E agora, se você tem seu cliente que tenha problemas no flexor do quadril, ali é um foco. Então, se ela está no solo, porque é fácil demais, a gente coloca esse com nível de desafio maior. Então, a gente não mudou o peso, a gente só distribuiu, porque isso vai ser mais difícil para Jackie. Muito bom, Jackie. Então, veja, ela tem um bom controle disso aqui. Eu estou super feliz com esse exercício aqui. Ok. A Jack está dizendo isso porque ela é CEO, ela não é atleta profissional. Então, ela precisa de treinamento como um CEO, não como um atleta profissional. Mais uma coisa que eu vejo os personal trainers fazendo é dar exercício para os seus clientes que eles mesmos fazem. E aí eles presumem que o cliente vai conseguir fazer. E eles não conseguem. Então, tem muitos casos, eles talvez nem devessem fazer, gente. Então, agora fica aqui, desce ao solo. Então, nessa posição, pode se inclinar para trás um pouco. Então, esse é um exercício muito bom. Então, quadril no chão, então estica um pouco os braços. Ela comentou que ela estava com dor na lombar. Então, essa é uma posição que você consegue realmente distender os músculos abdominais para você ter um fortalecimento maior. Então, agora a gente fez a progressão de membros inferiores, abdominal. Então, a próxima é o agachamento com o barbell. Como é que a gente pode melhorar o agachamento? Ela estava usando o barbell, que era o frontal. Lembra que é fácil demais a gente falar assim, aumenta a carga. Então, como é que a gente faz esse agachamento aqui mais desafiador? Nothing so far. Okay, just got one. Let me write here. Using the bench and using the suspension trainers, the suspension assistants that you used. That's what Iago wrote here. Iago, é uma boa situação. Essa é uma regressão. O que o Iago comentou, eu gostei muito. Então, é bem valioso aqui, é você facilitar as coisas. Então, o Iago sugeriu, então, usa o banco para você fazer isso, ou até mesmo usa o suspension trainer aqui, da suspensão. Então, esse é muito, muito, muito mais fácil. Agora, para Jack é fácil demais. Deixa eu ver. Okay, let's see. Gabriela suggested using the foam roller. Maybe using the foam roller. Yeah, that's Gabriela mentions that. The blue foam. I'm sorry, my mistake. It's the blue foam. Yeah, the foam pad. Yes. É isso aí, Gabriela, é isso mesmo, o blue foam. Então tira estabilidade. Então, isso aqui você joga no carro, bota no porta-malas, beleza. Então, essa almofada aqui, essa almofada azul, olha, vai ser bem mais difícil. Você tem que desacelerar, pensar no movimento. Muito bom. Como é que a gente fez isso para você? Para a gente fazer como se fosse um pulso. Em vez de fazer 10 repetições... Então, quando a gente sobe, a gente faz dessa maneira. Então, a gente vai fazer para Jack subir e depois descer. Isso vai ser uma progressão. Vai ser mais difícil. Então, a gente vai fazer com menos quilo. Mãos encaixada para dentro, braço, cotovelo encaixado. Então, a gente vai fazer juntos esse aqui. Então, vamos lá. Então, pernas afastadas. A gente fala assim, ela afasta muito pouco. Então, afasta um pouquinho. Joelho para fora. Então, a gente vai só fazer meio agachamento. Ela falou que tá queimando aqui. Então, ok. Um pouquinho mais baixo, ok. Fazer um meio agachamento aqui. Muito bom. Mais 5, mais 4, 3, 2, 1, pronto.
Ok, então a Jack teve dificuldade para fazer isso porque foi muito bem feito, foi uma ótima postura, é um exercício. Talvez fosse mais fácil. Então, isso leva mais tempo, mas é mais fácil. Então, a gente faz essa pequena variação de movimento. Então, como eu falei antes, realmente, como a gente faz aqui? Agora para cima. Então, nós temos umas sugestões que estão indo tão bem, gente. Ótimas perguntas, ótimas respostas. Vanessa mentioned that you should have like the weight, but a bit lower along the body, instead of pushing all the way up, just like you did the semi squat. Yes, just halfway through. Então nós tivemos uma sugestão, você minimizar o movimento. Algum outro? Pense em coisas diferentes. Então, movimentação. A gente não falou de velocidade, gente. O que vocês acham que é mais fácil? Fazer 5 repetições assim? Ou 5 repetições assim? O que é mais eficiente? Qual que vocês acham que é mais fácil de fazer? O primeiro ou o segundo? 5 repetições rápidas ou 5 repetições lentas? O que é mais fácil de fazer? A Jack falou primeiro e eu concordo. Só que quando você faz rápido, mais rápido, ele mencionou isso, Elisete. Realmente, você fazer mais rápido é mais fácil. Agora, quando você passa isso para o mais lento, é bem mais difícil. Então, isso aqui é um pezinho pequenininho para você, ele falou. Então, você vai subir e desce. Então, contrai o glúteo, contrai as pernas. Então, desce e sobe. Então vamos dar um ritmo para ela. Quando a gente está falando de ritmo, a gente tem 3 números. É como se fosse data de aniversário. O primeiro é o excêntrico, o negativo. Então quando ela vai de cima, vai descendo, a gente tem conta de 2. Então lá em cima segura. E aí 2 segundos e desce. Segura. Esse é o isométrico, que é a transição. Então, o isométrico conta 1. Então, a gente tem 2, 1, e agora eu vou dizer 2. Então, 1, 2, sobe, desce. Então, troca o braço aqui. Então, quero mostrar com esse ritmo. 2 segundos para subir, 2 para descer. 2 para subir, 2 para descer. E segura por 1 segundo. 2 sobe, 2 desce, segura 1. Então, 2 sobe, 2 desce, segura. Ok. Então, agora a gente vai modificar. O que eu quero falar aqui de tempo? A gente vai fazer 1, 1, 1. Então, 1 sobe lá em cima. Com 1, então, excêntrico lá em cima. Então, os músculos estão alongados. Então, 1 lá em cima. 1 segura, 1 sobe e 1 segura. About the speed of the exercise, they said, okay, faster is easier, but slower is more efficient. Okay. The quote was faster is easier. A ideia de mais eficiente no quê? Lembra que a gente falou assim, quando a gente fez na pergunta seguinte, é mais eficiente em quê? Qual é a meta quando você faz os exercícios de repetição mais lento? É uma ótima pergunta. Let's wait until he answers. E ele vai demonstrar aqui, Clayton. Ó, isso aqui mais rápido. E a gente tem aqui mais... Por que o ir mais rápido? Hypertrophy. Por quê? They mentioned here hypertrophy. Exato. Sua resposta está correta. Your answer is correct. Sua resposta está corretíssima. É exatamente isso. Quando você vai para a hipertrofia, o mais devagar é mais eficiente. Agora, quantos dos seus clientes
são fisiculturistas profissionais? E quantos deles, gente, são professores de faculdade, são proprietários de comércio, são desk jobs, professores, estudantes? Se você está treinando um fisiculturista e a sua meta única é hipertrofia, aí sim, com certeza, 95% das vezes é melhor. Agora, os meus clientes que estão comigo já há 13 anos e querem continuar comigo mais 13, eles não estão muito preocupados com hipertrofia. Eles são, sabe, pais de família. Eles não querem impressionar ninguém na praia. Eles querem estar saudáveis e funcionais. Então, de novo, aqui em relação à velocidade, eu faço caiaque. O meu caiaque é bem pesado, que ele é grandão, eu seguro. Mas eu preciso, em algum momento, colocar em cima do meu carro. Eu não vou fazer ele em cima do meu carro devagar. Eu vou fazer isso rápido. Então, quando você fala mais eficiente, para mim, como jogador de rugby, eu tenho que ter movimento rápido. Agora, para mim, o mais eficiente é mais rápido do que menos rápido. Eu quero a próxima aula que a gente vai ter. É uma maneira bem bacana de ajudar os seus clientes, principalmente como a Jackie. A gente vai ter mais movimento com a Jackie de coordenação esquerda-direita e a gente vai integrar uma tecnologia bem simples para que os seus clientes vejam os resultados mais rapidamente. Então, deixa eu apresentar aqui para vocês. Ok, então o que nós temos aqui? A gente tem uma câmera e um laptop. Ok, vamos lá. Então, Jack, vem aqui. Aqui no alcance da câmera. Então, pode virar a câmera. Ok, perfeito. Okay, so actually no. Okay, Michael, come on out. Good. Só um minuto para eu tentar lidar com essa tecnologia aqui, só para mexer um pouquinho nela. Bom, o que eu estou tentando aqui é mostrar para vocês, eu estava tentando virar a câmera. O que a gente vai fazer aqui, ó, Jack, fica aqui à frente do computador, então a gente vai dar um exercício para ajudar no seu agachamento separado aqui. Então, ó, você vai fazer o agachamento. Então, você vai olhar para a tela. Eu vou filmar e você vai se ver. Então, dá um passinho para trás. Tá vendo a tela aqui? Perfeito. Então, começa a fazer o agachamento. Ela mencionou que ela não conseguia ver o corpo inteiro. Ok, perfeito. Então a gente está filmando a Jackie enquanto ela está fazendo isso ao vivo, tá? Eu sei que pode parecer meio bobo aqui, mas eu fiz umas pesquisas disso daqui. Então, agora coloca o peso no chão. Agora, mantém os braços à frente do corpo. Agora tenta fazer o agachamento o mais profundamente que você conseguir. Então, chega no fundo, segura. Então, mais um. Desce. Então, fica um pouco mais ereta. Ok. Desce, sobe. Agora mais um exercício para Jackie. Esse aqui, ele é meio pouquinho difícil, mas é bem legal quando a gente tiver como se fossem olhos a mais aqui, para a gente verificar todo o movimento da Jackie. Então, vamos lá. Um passo para trás. Então, a gente agora vai fazer o deadlift com só uma perna só. Então, eu quero que ela toque o pé, toque o peso. Nós fizemos isso com a Jackie, lembra na outra aula que era o dia de pull? Agora o que acontece? Eu consigo ver a minha postura. Então agora eu consigo verificar aqui. Tá vendo que você tá vendo essa imagem do lado, gente? O mesmo com o deadlift.
Então agora eu consigo consertar. Então a gente sobe e desce. Então agora eu vou pedir para Jack fazer um movimento com elevação acima da cabeça. Ok, Jack. Então peso mais leve. Então lembra isso aqui, ó. Você vai encaixar aqui e vai subir acima da cabeça. Vejam que o propósito desse exercício é que ele está filmando a Jack de um outro ângulo para que ela possa ter consciência do movimento. Então veja aqui da parte de trás, a gente está dentro, ela está fazendo todo o movimento e ela consegue visualizar o movimento dela por outro ângulo. Muito bom. Então a gente vai falar dessa escápula depois. Ken, I'm going to suggest you that, okay? Watch the shoulders shrug and relax. Good. Hold at the bottom, come all the way down. Tenta agora encolher pouquinho. Relax that right shoulder down and try to shrug it a Agora little sobe. bit. Now shrug it up. Good. And then press it. Good. Trocando de lado. From the side. Was it clear what you said? Yeah, okay. Ok. Yes. Yep. And rest. A gente teve um comentário da Cat que a Jack tinha que focar na respiração dela. Eu não chego a falar de respiração, a não ser que eu perceba algo muito sério e aí eu... Então, realmente, respiração aqui é algo que eu não falo muito com a Jack, nem falei muito nas últimas aulas, mas é algo que eu costumo falar bastante. É a melhor maneira que eu tenho de falar de respiração, você vai expirar no movimento que for mais difícil. Então, se eu tenho 40 quilos aqui, eu consigo controlar bem lentamente e trazer, mas eu não consigo subir. Então, para mim, pressionar ou subir com o ombro é mais difícil. Agora, então eu vou expirar lá em cima e controlar para descer. Então, a diferença, de novo aqui, com esse exercício aqui, voltando aqui para a câmera, é um equipamento bem baratinho, você consegue comprar. E eu vi muitos resultados fantásticos. Clientes que tinham muita dificuldade de fazer uma prancha ou uma flexão de braço, eles não conseguiam entender por que eles faziam tantas repetições e por que estavam machucando. Aí quando eu mostrei isso para eles, eles viram diferente. Então o que você está fazendo? Você está se gravando, depois você está assistindo de novo. É bem diferente. E eu acho que é muito valioso. A gente vai fazer mais um outro curso de 4 aulas, a gente vai passar de powerlift dos movimentos, agachamento, deadlift, bench press e o levantamento acima da cabeça. É muito mais como se fosse relacionado à dança, digamos assim. Você tem que saber mais de anatomia, você tem que saber o nome dos músculos, dos ombros. Não é simplesmente aqueles minúsculos, mas se você souber qual é o romboide, se você não souber onde é a escápula, talvez não seja bom. A gente vai ter muito mais profundidade, vou falar também de qualidade. Os exercícios de acordo com o peso. Eu não estou falando de endomorfo ou mesomorfo. Essa é a morfologia básica. Agora, o que eu estou falando é ajudar as pessoas a modelar, por exemplo, o quadril, como estreitar a cintura. A cintura, é isso que eu vou falar nesse próximo exercício. E a gente vai falar de sinestesia também. Então, o tópico de cada aula, a gente vai ter algo bem mais desmembrado nessas dicas, ok? De ser mais eficientes. Houve uma pergunta sobre usar equipamento em casa. Talvez tenha vindo de uma outra pessoa. A pergunta não veio aqui. Let me check here in the chat. I don't think so. Okay. I think it might have been another WhatsApp video or WhatsApp message. Se você tiver alguma outra pergunta específica sobre tecnologia ou outros programas, ok, deixa eu ver aqui. There was a comment here saying that I would like to get more options for hypertrophy for the gluteus on the functional classes, but we don't need to use machines.
to avoid using machines and still work on gluteus hypertrophy. Yes. Eu fiz a pergunta aqui que era sobre opções para hipertrofia do glúteo nas aulas de funcional para não precisar usando máquinas. Como é que a gente consegue ter um bumbum, mas sem utilizar pergunta? Farei sua pergunta assim, Charbel. Sem utilizar um exercício unilateral, por exemplo? Tá, a hipertrofia é sobre você focar num músculo para você ter um resultado melhor. Agora, se a gente tiver um leg press... Obrigada de novo. Então, você tem, por exemplo, a gente está tendo assim, uns 40 quilos aqui quase. Como eu estou aprofundando muito, é bem diferente do que você utilizar a máquina ou você fazer o agachamento. Ou utilizando um leg press. Você vai levar mais a hipertrofia porque você está alongando mais o músculo. Então, por isso que aqui a variedade, o escopo do seu movimento, isso daqui vai fortalecer as minhas pernas, bastante hipertrofia, músculo grandão, muito mais do que você utilizar a máquina. Então, a gente tem o goblet. Então, muita gente, a maioria não agacha assim, eles não conseguem descer assim, nessa posição. Eles querem trabalhar, mas antes de você trabalhar com o glúteo, você tem que ter o melhoramento nos movimentos. Esse daqui, ponte no solo. Esse é um exercício que ele trabalha bastante o glúteo máximo, que ele é a ponte ou elevação pélvica. E o que a gente faz aqui, algumas opções diferentes. A gente pode elevar com um banco. A gente poderia ter trabalhado. Isso aqui é bem mais difícil. Então, esse exercício aqui, você só vai precisar disso aqui para trabalhar com os glúteos, ó. Vai trabalhar mais do que qualquer outro exercício com o glúteo máximo aqui. Tem um Brett Contrarius. A gente chamou o cara do glúteo. Então ele colocou 30 estudos diferentes, como você melhorar a rapidez, treinamento, velocidade. E todo exercício que eles estudaram, que fez essa ponte em cima, quando ele está com o glúteo contrário, ele vai te dar muito mais benefício. Então, se você estiver naquela posição com uma carga decente, você vai ter, por exemplo, 25 quilos ou 12 quilos. Veja esse aqui que tem mais carga, você pode ter mais equipamento, mas a maneira que você vai fazer esse aqui, a melhor maneira é você colocar a carga aqui. Então, veja, gente, você tem 20 e tantos quilos aqui para você fazer esse exercício aqui. Mas, claro, mais equipamento do que simplesmente o que você tem em casa. Mas eu acho que grande parte dos clientes que vocês têm, a gente está falando de bola para estabilidade, você pode fazer em uma perna só. E você nem precisa de muito equipamento. Alguma outra pergunta? Yes, there was one from Charbel that you could, I don't know, maybe simulate the correct way to do exercise with the adductors, with the foam roller. Yeah. Yes, the adductors. Ok, essa foi a pergunta do Charbel, que ele pediu para simular a pergunta, para simular a maneira correta de dizer. Exactly. Então a gente vai falar dos adutores. Então a gente coloca isso horizontalmente. Então a gente vai colocar. A gente vai fazer a sua pergunta, sim. Então a gente vai passar aqui. A gente vai tentar encontrar o ponto certo. Então, para muitas pessoas é uma área bastante sensível. Então a gente
Estes músculos aqui, eles ficam na área, parte mais central aqui, Chabel, sua pergunta. Então, eu mantenho a minha perna esticada um pouco e eu passo por cima. Então, para Jack, isso aqui realmente é muito bom. Não é só até aqui, porque ela vai gritar aqui, gente, porque é muito sensível. É como se fosse aqui, o adutor magnus aqui, ele é um músculo adutor bem longo. Então, a gente pode, eu posso girar um pouquinho aqui em cima. Então, qualquer coisa aqui, mas não muito movimento, tá? Okay, there was a question from Iago. He said, like, using a kneeling base or semi-kneeling base with KB. That's what he wrote here. Iago, essa foi a sua pergunta. O Iago é o cara funcional. O Iago falou isso muitas vezes. Então, o que a gente faz é você fazer uma base ajoelhada ou semi-ajoelhada. Então, você faz de regressão ou de progressão. O que é mais fácil, gente? Ou você faz isso, ou se você faz aqui, você faz semi-ajoelhado. É muito mais difícil porque você não tem aquela base. Ou ele disse semi-ajoelhado, assim. Essa é uma maneira perfeita para você fazer exercício de progressão ou de regressão. Uma ótima sugestão. Então, gente, é o tempo que a gente tinha para pergunta. Eu espero que vocês tenham curtido muito o curso. Se ele pareceu básico, a intenção era essa. Porque a ideia é mostrar para vocês, aqui nos americanos, a gente tem um treinamento mais conservador. A gente tem que ter mais informativo, mais educador com eles. A gente tem que ir das maneiras mais lentas. Isso não quer dizer que você vai... conforme você pode ensinar para eles, eles vão, naquele primeiro mês, como eu estava falando, para conhecer a Jackie, você não pode permitir que você cause lesão para alguém, porque senão o cliente não volta. Então, mantenha calma, mantenha as coisas simples e você vai progredindo. Nas próximas aulas que nós tivemos em dezembro, a gente vai fazer mais avançado. Então, a gente vai colocar um pouco mais de tecnologia e a gente vai ajudar os nossos clientes a fazer, por exemplo, isso. Eu faço uns 2 anos, eu estudei isso uns 2 anos e eu estou compartilhando. Então, você pode ter uma revolução aqui. Ninguém mais faz isso. A gente faz isso com fisiculturista. Então, imagina um fisiculturista treinando as costas, eles não conseguem ver. Agora, se você tem um monitor para filmar as costas, ele consegue monitorar o movimento de maneira correta. Pessoa que faz levantamento de peso, faz um levantamento, 2, eles nunca se veem da parte de trás, eles só se veem pela frente. Então, a gente vai falar sobre isso no próximo grupo. Então, gente, muito obrigado por estarem aqui conosco, pessoal do mundo inteiro. Eu agradeço a Jack por dar essa oportunidade de eu compartilhar o meu conhecimento. Então, gente, muito obrigado mesmo. Young personal trainers like yourself. Thank you.